Chegando aqui com entrevista agora do futebol feminino. Estamos com a Rosana Augusto, técnica do Palmeiras, para essa primeira entrevista. E aqui do meu lado, Franzinha, Ah. Alberto, mas se quiser de Alves também, a gente já está colocando esse nome. E aí, preparada para a primeira? Preparadíssima, não tinha convidada melhor para a gente chamar nessa semana a nossa primeira muito especial, então agradeço desde já o convite de você ter aceitado aqui, tenho certeza que vocês vão gostar muito. É isso então, Rosana, como que tá? Quer dizer, deve estar bem, né? Começou o ano já ganhando o primeiro título aí da temporada, mas fala pra gente como que é já assumir o Palmeiras, com o título, primeira partida, não teve campeonato, teve nada, já é disputa do título. Você foi lá, colocou o pé na porta, deu com emoção também nos pênaltis e mais uma vez, como a Fran falou, muito obrigado por ter aceitado o convite, ainda mais depois de uma semana que foi tão agitada para você. Eu que agradeço, e é uma honra ser a primeira, né, participante do programa. Eh, bom, minha chegada ao Palmeiras realmente foi algo que claro que eu sonhava com isso, mas não esperava que fosse acontecer tão rápido, né. Foram 3 títulos em 3 meses ativos, né, de trabalho, que eu não conto o tempo que a gente ficou de férias, mas 3 títulos totalmente diferentes, né, um da Copa do Brasil, onde a gente faz um ótimo jogo contra a Ferroviária, na casa delas, que as pessoas começam a já me identificar com o Palmeiras, o estilo de jogo, né, acho que é uma equipe que tem que jogar com a bola, porque tem muito recurso técnico, então, eh, eu cheguei na primeira semana foi contra o Red Bull, já dava para ver em 4 dias de treino como que eu ia jogar, né, mais agressiva, tentando ficar um pouco mais com a bola, e no jogo da Copa do Brasil isso acontece muito. Você fala que seria tipo uma identidade, o seu selo ali no Sim, time. sim, sim. E a gente conseguiu colocar muito rápido, né, porque as meninas realmente são muito talentosas, mas acima disso elas são muito inteligentes e muito abertas ao novo, né, muito receptivas. E aí foi um jogo já que tinha muito minha identidade, né, ficar um pouco mais com bola, sair nas transições bem também, foquei muito na parte defensiva, porque quando eu cheguei, a ideia que eu tinha é que o Palmeiras fazia muito gol, mas tomava muito gol. Então a gente passou 6 jogos sem tomar gol, os 6 primeiros jogos, né. A gente faz um jogo muito interessante, né. E aí, na final do Paulista, com 2 jogos, a gente também faz um dos melhores jogos da temporada, com certeza. Entendendo o que a gente precisava fazer de agressividade, mas de deixar naquele momento uma marcação, individual por dentro, né, que o Corinthians é um time que joga muito por dentro. E esse jogo foi totalmente diferente, né, o Corinthians vinha para mim tinha uma ligeira vantagem pelo estado de jogo, né, de ter jogado contra o Tottenham, contra o Arsenal, ter feito 2 ótimas partidas e a gente só joga o treino que é totalmente diferente. E a gente consegue equilibrar bem o jogo, né, e vai para os pênaltis. Eu falei na entrevista que eu acho que, poderia ter sido para qualquer um dos lados, acho que foi um jogo muito igual. Mas acho que a nossa mentalidade de vencer, né, de já ter vencido a Copa do Brasil, ter vencido o Paulista, também nos deu esse espírito de um time batalhador. E aí eu brinquei com elas, eu falei: "Ó, próxima vez eu não quero infartar não, hein, a gente podemos tentar resolver isso antes, nos 90 minutos", mas é que eu falei, foram 3 títulos completamente diferentes, na minha opinião. Ô Rô, eu queria voltar um pouquinho atrás, porque tudo aconteceu muito rápido ultimamente nos últimos meses. Você sai ali da seleção sub-20 da forma que foi, inesperado para mim, para muita gente que estava acompanhando, ficou alguns meses ali de stand-by, estava esperando uma oportunidade, a gente trocava algumas mensagens, e aí veio o Flamengo, com uma oportunidade. Só que são 2 elencos completamente diferentes na minha visão. O Flamengo estava passando por um momento muito complicado na temporada, precisando dar uma resposta para o torcedor, rubro-negro, e no Palmeiras você já pega um elenco mais recheado, com mais qualidade, com mais repertório. Você sentiu também essa diferença? Como foi para você se adaptar? Porque foi tudo muito rápido e é aquilo, né, sem ter muito tempo para poder colocar a sua identidade, mesmo assim a gente via a sua identidade. Como foi para você? Olha, foi muito legal, assim, porque eu gosto de desafio, né, desde atleta você já me conhece, sempre gostei de ser desafiada, e quando eu pego o Flamengo, primeiro que não era uma obrigação
elevar o nível do time rapidamente, até porque eu sou uma treinadora, não sou mágica, né? Mas eu acho que a seleção sub-20 me deu muito esse repertório de fazer muito no espaço curto de tempo, Sim. né? Porque na seleção você tem 7 dias, 2 jogos, você precisa fazer andar, chegam atletas de vários clubes com metodologias diferentes. Então isso me deu uma bagagem muito legal, muito interessante. Então sou muito grata ao tempo que eu passei na sub-20, porque me deu esse repertório. E quando eu chego no Flamengo, eu me adapto muito às peças que eu tenho dentro do meu modelo de jogo. Eu acho que isso é o fundamental, isso é muito importante, porque às vezes o treinador chega e fala: ah, mas eu não tenho peça humana para dar um resultado melhor do que a gente está tendo. E você não dá desculpa, né? Como você falou, você consegue se adaptar muito rápido com o que você tem à disposição. Sim, no entanto, as pessoas estavam acostumadas, o Red Bull joga no 3-4, 1-2. A seleção brasileira jogou no 3-4-3. A Rosana deve jogar com 3 zagueiras. Mas eu não tinha tantas zagueiras assim no Flamengo, né? E aí eu entendi que não era o momento de eu mudar tanto. Apesar de gostar, eu tenho um sistema preferido, mas eu entendi que ali no Flamengo eu não tinha as peças para fazer o que eu achava mais interessante em relação à plataforma. Que, na verdade, para mim, a plataforma é a última que eu coloco. Eu penso muito em conceitos, porque a plataforma ela se modifica. A bola rodou para um lado, você já mudou a plataforma, né? Sim. Ela não é fixa, Uhum. ela é muito flexível. Então eu entendi que eu precisava me adaptar, né? Elas já faziam 4-4-2, por exemplo, defensivo. Elas já jogavam no 4-3-3. E quando o Maurício vai para o Flamengo, ele monta do jeito que ele quer. E eu já conhecia, né? Óbvio que eu fiquei parado um tempo, eu comecei a estudar todos os times que tinham uma possibilidade de me convidar para ser a treinadora. Então já fui estudando, né? E aí eu entendi que naquele momento eu não poderia mudar tanta coisa, mas fazer alguns ajustes dentro da minha identidade, da agressividade, de De intensidade de também, né? intensidade, mas sem mudar tanto a plataforma. E ao longo do processo, eu ia incrementando mais alguma plataforma, para a gente ter mais variações, tanto de marcação, quanto de saída de bola. Eu gosto muito de fazer várias saídas de bola diferentes para ser imprevisível, né, dentro de uma situação que eu vou achar vantagem em relação ao adversário. Então, assim, foi muito rápido no Flamengo, das meninas comprarem ideia em um dia. Eu brinco que o meu primeiro treino foi X-tudo. Porque o segundo já foi o título, né? O segundo também. foi o jogo, né? Foi um X-tudão. E eu lembro que foi muito legal que eu fiz o X-tudão mesmo, né? Ofensivo, defensivo, enfim, que eu achava que estava mais gritante, que eu precisava ajustar. E aí chega no final do treino, a Cris falou assim: nossa, que bom que você veio, e já ajustou muita coisa do que a gente precisava, né? Então eu não pensei em mudar muito, né? Mas sim me adaptar ao que se tinha ali, porque tinham jogadoras boas, né? A engrenagem só não estava funcionando porque uma peça estava desconectada da outra. Então, quando eu chego e a gente conecta isso com ideias e estratégias muito claras, e é isso que todos os times que eu passo, elas falam, você é muito didática e muito clara do que você quer. E aí ficou mais fácil delas se organizarem, delas entenderem, enfim. Então, e óbvio, né? Eu sempre falo, uma vitória respalda todo o trabalho, né? Se perde, talvez, ia ser muito mais difícil de colocar algumas ideias novas, mas aí a gente consegue ganhar. E a Aí a confiança, gente né? empata com o Cruzeiro na sequência, né? Que era o time que estava sendo líder, e num jogo que a gente poderia sair vencedor. E para mim ali foi o melhor jogo do campeonato. Então ficou mais fácil de colocar as ideias, porque as atletas começam a acreditar que aquilo é benéfico e que aquilo dá certo. E quando a gente fala de mulher, você falou, né? A gente estava conversando antes aqui, as mulheres, elas são muito receptivas, mas elas precisam entender o custo-benefício daquilo. Se elas entendem o benefício, elas fazem. Então, quando a gente começa a ganhar, fica muito mais fácil de inserir qualquer outra coisa, ideias novas, né? E aí, em relação ao Palmeiras, eu joguei contra o Palmeiras, né, pelo Flamengo. Então, eu já sabia tudo em relação ao Palmeiras de vulnerabilidade, de pontos fortes, de pontos a melhorar. Então, quando eu recebo o convite e dá certo, eu já estou com toda a estratégia pronta do que eu queria fazer nas primeiras semanas, nos primeiros dias, entendendo o contexto daquele grupo, entendendo as peças que eu tinha, como que eu poderia
mudar de sistema e sabia, porque eu já é o segundo trabalho que eu pego após a Camila, né? Então eu já sabia algumas coisas que faziam sentido para mim e outras que não faziam tanto sentido. O que fazia sentido eu melhorar para os dias próximos à minha apresentação e o que eu poderia esperar um pouco mais para fazer alguns ajustes. Até porque tava sendo feito um bom trabalho pela Camila também, que estava tendo bons resultados. O que talvez tenha pegado surpresa foi ela ter saído antes do final Da do final. ano, Uhum. que a gente estava Não, e antes esperando, da né? final, né? Porque você chega praticamente Ela pra sai final. depois da final da Ladies Cup, né? Quando o Palmeiras é campeão, ali foi Sim, mas daí já o... estava caminhando pra final da Copa do Exato. Brasil, né? Uhum. Você já chega caminhando pra mata-mata de Paulistão. Então, foi entregar, resolve aí, Rosana. Então, mas eu acho que, assim, e aí é uma coisa que quem decidiu foi o Alberto, né? Que foi o nosso gestor. Eu acho que toda mudança, independente, tá, do treinador, ela já gera uma competição maior no grupo. Então, isso também reacendeu quem estava numa perspectiva mais baixa de, talvez eu não tenha mais oportunidade. Só de mudar o comando, já acontece. Se eu sair do Palmeiras hoje e vir um novo treinador, isso vai acontecer, né? Porque as pessoas que estavam, que se sentiam mais fora do processo, de não estar tão integrada e jogar menos, reacende essa chama de novo nelas. E eu acho que foi o momento ideal por isso. Porque quando eu chego, todo mundo fala: opa, a gente tem que jogar mais bola aqui, porque agora E a sair da zona competição de ficou mais. conforto. Exatamente, a competição está cada vez mais acirrada. Chega uma treinadora nova, que é maluca, né? Por intensidade. Se eu não der intensidade, talvez eu já não jogue. Então, isso também mexeu muito com elas. Gera o mostrar Né? trabalho, né? Sim, e a Camila já estava 2 anos praticamente no clube. Então, quando eu chego, reacende esse fogo de todo mundo, né? Com proposta diferente, com ideias diferentes. E eu sou uma treinadora muito positiva, né? Todas as vezes que vocês verem os bastidores, vocês vão ouvir eu falar, é sobre nós, não é sobre outro time. Eu ia até te perguntar disso, porque a Fran colocou aqui de peça humana. Quando você chega, óbvio que você já tem um elenco muito qualificado, tanto que já estava avançando para as competições ali para a reta final. E esse ano, essa temporada começou agora, mas o Palmeiras movimentou muito o mercado, trouxe peças interessantíssimas e se fala aí que um dos melhores que fez o mercado aí para esse início de temporada. Então, eu queria saber qual que foi sua participação, porque já estava na equipe, em apontar, preciso dessa jogadora e eu quero esse nome, se tem teve a participação direta em todas as contratações, e também dessa questão de, você falou, muito positivo, e a gente estava falando que gerenciar egos, gerenciar uma gestão de carreira praticamente, né? Porque você tem jogadoras ali muito pesadas que em qualquer outro time, elas seriam titulares, só que você reuniu muita gente que seria titular. Então alguém vai ter que sentar no banco. Como é isso, Rosana? Porque eu acho que é mais do que uma tática de pôr no gramado e explicar. É você gerenciar. E eu não sei se o termo seria ego, Fran, mas você entendeu? Mas eu acho que é porque mulher, né, é um bicho que tem Mas você muita entendeu? vaidade De ali. explicar, de tipo, fez um super jogo, mas para esse time que a gente vai jogar agora, por minutagem. Enfim, N razões você escolheu outra. E daí eu que fiz uma super. Como fica? Então, como você fez algum cursinho de psicologia? como que é isso também, né? Eu não tive participação alguma em relação às contratações, até porque as contratações foram feitas bem antes, né? Já num pré-contrato. Tá. Então, quando eu chego, já está praticamente tudo estruturado. O Alberto só me ligava e falava: se vira. Mas gostou? Foi bom. Claro, foi ótimo. Quem não quer, né? Já Essa dor de cabeça, todo mundo Já quer. pensou, já tá feita as Você contratações. tem Vai 10 chegar assim, olha, meio-campistas. mas quem que é essa? O difícil seria assim, né? Mas pelo contrário, né? Foram feitas ótimas contratações. E essa parte de gerenciar, e eu acho que em qualquer cenário, não é só no futebol, não. Eu sempre falo para elas, eu acho que quando você é honesta, quando você é transparente, porque eu não penso que eu tenho que dar justificativa para atleta, Tá. mas ela tem que entender algumas situações. A primeira coisa que eu falo para os elencos que eu estou liderando olha, os treinadores mentiram para você a vida toda, porque eles falam que é só o treino, mas não é. O treino é uma parte.
né? Tem a estratégia, tem as conexões que estão sendo criadas. Então, tem uma série de fatores que vai me dizer se você vai jogar ou não. Mas você não pode treinar para mim. Você tem que treinar para você. Porque as oportunidades vão surgirem e você tem que estar preparada. Porque o momento que você desconecta um pouco de, eu não quero mais, talvez é o momento que a oportunidade apareça e você não consiga Corresponder. render, corresponder. E aí você perde a sua oportunidade de repente, virar um atleta titular. Então eu falei, eu posso sair de qualquer clube com as pessoas falando até mal do trabalho, mas do meu caráter jamais. E eu acho que é muito isso, eu lido muito bem com isso, porque eu sei, eu já tive no lugar delas. Eu sei como é ruim não jogar e sei como tá jogando e talvez não tá num momento tão bom, mas eu tá jogando e já tive momentos que eu estava no banco achando que eu deveria jogar. Mas eu nunca desrespeitei ninguém. E por isso que eu quero que elas tenham esse mesmo respeito por mim. Porque eu vou ser muito honesta, eu vou passar sempre para elas o porquê de cada decisão que eu tomei, em alguns momentos, mas eu deixo muito claro isso. Treina para você, porque até se você quiser ser emprestada, você tem que chegar bem no outro clube. Se você, em algum momento, desistiu no clube que você estava, depois você vai transferir a culpa para mim, e a culpa não é minha. A culpa é sua, que não conseguiu corresponder, que não foi resiliente o suficiente para estar aqui, porque todas que estão no Palmeiras hoje escolheram vir para cá, mesmo sabendo do elenco, sabendo que talvez elas não fossem jogar. Então, ninguém mentiu para elas. E por isso que eu acho que eu tenho essa gerência sobre as atletas, porque eu sou muito humana, né? Para mim, o mais importante é essa relação interpessoal, mas elas sabendo, entendendo que a gente está no futebol, que é cobrado da gente o tempo todo um alto nível. E Rô, você acha que esse ponto de você já ter vivenciado dentro das 4 linhas, de ter sido atleta, de ter defendido a seleção por anos e anos, ter tido uma carreira mais do que vitoriosa, é o seu diferencial em relação aos outros treinadores para você estar executando sempre ótimos trabalhos? Mas você não Porque tá perguntando isso pensando em ser técnica não, né, porque você estava descrevendo praticamente sua carreira. Falar: "Opa, vou perder a companheira". Não, eu já desisti. Tá, então tá bom. Porque a gente sabe que tem uma visão do que aconteceu, é igual você estava falando, eu vivenciei. Eu, em vários momentos, estava vivendo um bom momento, você sabe disso, porque a gente passou vários momentos juntas, e eu falava, mas eu não estou jogando por quê? E não tinha um respaldo do lado de lá. Não é que tem que justificar. Em alguns momentos, não. Mas às vezes é necessário você entender também o que passa na cabeça da comissão técnica, até para você falar, bom, não estou fazendo nada de errado. É apenas uma escolha para o momento que encaixa melhor com o adversário, com a estratégia e tudo mais. Você acha que esse é um seu diferencial em relação aos outros treinadores? Porque a gente tem poucos ex-atletas hoje nesse meio e mulheres também, né, nesse caso. Eu acho que, sem dúvida, isso ajuda muito, porque eu sei das dores, né? Eu sei o que elas sentem, porque eu já tive lá. Mas, em contrapartida, eu acho que só isso também não faria diferença, porque eu estudei muito. E eu fui estudar muito, muito mesmo sobre pessoas, sobre o que eu citei de relações interpessoais, como lidar com o outro, e relação intrapessoal, como lidar comigo mesmo. Né? Eu acho que talvez esse pode ser um diferencial até maior do que ter sido jogadora, Ex-atleta. porque você conseguir ter um processo humano onde você não separa a jogadora, né, a atleta da pessoa, já é um grande ponto para mim. Justamente por isso, às vezes não é da satisfação, mas às vezes eu vou ter que falar para a atleta alguma coisa para trazê-la de volta. E não perder ela. Exatamente. Então é muito mais sobre processo humano do que sobre ser ex-atleta. Porque as nossas relações, elas são relações humanas, não são só profissionais, né? Se eu não entender que aquela menina sente por não estar jogando e fazer daquilo pouco caso, talvez eu não esteja entendendo que onde eu posso atingir ela e desafiar a um ponto que ela evolua novamente.
Então, acho que é muito mais sobre relação humana. Eu leio muito mais livro de liderança do que de futebol. Eu leio muito mais coisas em relação ao cérebro humano, como ele funciona, do que sobre o futebol, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que o ponto mais forte nosso está aqui. Treinar, a gente treina todo dia. Fisicamente, a gente se prepara o tempo todo. Mas é aqui que decide. Então, para mim, é muito mais sobre isso, entender o processo humano, do que ser ex-atleta. Neste momento, todos os técnicos entrando. Vamos pedir um Vamos patrocínio de. psicologia. de- Vou fazer um... Falei que ela tinha feito alguma coisa com psicologia. Ó, mas ela falou. Você falou, Rosana, e a Fran também citou, da questão de ser ex-atleta. Eu acho que quando a gente olha para o cenário de mulheres técnicas, a gente vê muito mais essa presença. A Jéssica, ex-atleta, a Emily, ex-atleta, agora a Karine foi anunciada, tem um Menina envolvimento som. direto, a Tati. Então, a gente vê. Só que essa transição, desde que eu converso com as minhas, sempre foi muito difícil, porque não tinha aquele. Vocês não recebiam salários milionários, os cursos para profissionalização da parte técnica são muito caros, licenças e tudo mais. E você foi além disso. Você não estudou só o futebol, você buscou se especializar em outras áreas também. Queria que você me falasse como você vê esse cenário das mulheres chegando para a área técnica, porque, por exemplo, hoje a gente já citou pelo menos 5. É, Recente, há 2 anos atrás, 3 anos sim. atrás, a gente lutava para achar nomes de mulheres na área técnica. Como você vê essa transição e também o apoio, né? Porque são valores ainda muito altos para essa profissionalização e que a transição às vezes fica um pouquinho difícil. Uhum. Primeiro que eu fico muito feliz, porque eu acho que é um lugar que nos é de direito ocupar, né? Até porque a gente roeu o osso, né? Eu vejo com muito bons olhos. E eu acho que não é só sobre o curso, né? É que eu falei, eu fui atrás muito antes. E hoje, com acesso à internet, você consegue buscar muita coisa. Tem cursos de R$ 90 que vão te proporcionar algo que talvez no curso mais caro você não tenha, que são as conexões mais sinceras, ou alguém que te dê um pouco mais de atenção, né? E toda vez que alguém me pergunta, eu vou indicando alguns cursos que eu fiz, que é isso, que custam R$ 90, R$ 100. Ah, por favor, já pode me indicar Não, mas você não ia ficar. Mas é Não. psicologia, é humano. Ah, tá. Eu tô até vendo. Primeiro programa, segundo eu começo sem ela, né? Foi ser técnica. Mas é isso, de ter essa integração. E eu entendi, para eu me tornar treinadora, eu não precisava me capacitar só na área técnica, mas que eu precisava ter essa integração, que eu precisava conversar com todas as áreas e entender cada área, até para eu discutir com as pessoas da área, né? Até porque eu gosto de uma equipe transdisciplinar, onde todo mundo se sente parte do processo e todo mundo faz bem a sua parte. Mas, para ter isso, eu fui estudar sobre preparação física, eu fui estudar sobre preparação de goleiras, eu fui estudar sobre gestão. Então, o futebol vai além disso. E eu iniciei o meu primeiro curso, e aí eu sou pedinte mesmo, que eu bato na porta, por favor, me ajuda, não tenho esse dinheiro. Eu fiz o meu primeiro curso em 2013, da UEFA, porque eu pedi. Foi tranquilo também. Vamos começar por onde? Pelo UEFA. UEFA. Tá bom. É porque eu já Mas estava ela tinha jogando, né? moral, ela é uma das lendas Ela é legend da FIFA, Não isso é pra verdade. qualquer um. Eu queria requisitar esse cargo para você também, porque eu acho que tem que ter. tinha que ter. Então, mas assim, é isso que eu falo. Quem quer, corre atrás. A gente, às vezes, se coloca num lugar de... E longe de mim, por favor, não entendam mal. De se vitimizar em algumas coisas, mas a gente pode correr atrás. Eu lembro do meu primeiro patrocínio que eu tive esportivo, que foi da Puma. Sabe como eu conquistei o patrocínio? Eu mandei e-mail com cópia para todas as marcas esportivas. Todas, sem exceção. A Puma me respondeu. E hoje tá escolhendo, né? Hoje é você que Quem me responde os dera! e-mails. Quem me dera! Espero um dia chegar nesse nível. Mas foi assim que eu consegui. Sem empresário, sem nada, que na minha época não tinha isso, né? Então eu fui tentar buscar recursos. Falei, eu não, já tenho. Então, a mesma coisa dos cursos. Olha, eu não tenho dinheiro, você pode me ajudar? Infelizmente, na minha época, não tinha isso. Não consegui fazer meu pé de meia. Eu queria ser 10 anos mais nova para ter isso, mas eu não tive. Você pode me ajudar? Eu posso fazer uma contrapartida para você. Ah, sei lá, eu vou em algum lugar que você precisar, eu falo da sua empresa. Então, assim, não foi à toa. Eu corri atrás. Eu posso falar aqui, o meu primeiro salário no Atlético Paranaense foi R$ 4.500.
eu tinha que pagar minha moradia. Cara, eu não tinha nada, eu não ficava Era com o nada. salário sem nenhum outro apoio. Era Eu tinha, era eu isso? tinha um auxílio moradia que era muito pouco, eu tinha que colocar mais do meu salário, mas foi uma coisa que eu decidi. Eu não comecei por cima, Você precisava se inserir ali. mas para mim foi muito, muito rico Rico. ter passado pelo Atlético Paranaense, que é um clube que você interage muito com os treinadores de outras categorias. Então, assim, foi uma escolha que eu fiz pensada. E é isso. Todo mundo vê hoje a lembro que Rosana no Palmeiras, mas eu não comecei no Palmeiras. É. Sim. Eu comecei no Atlético Paranaense, ganhando o valor que eu falei, com atletas de futsal e futsete, tendo que fazer a roda andar. Eu lembro que, eu não sei se na sua época, mas eu lembro que uma vez chegou uma informação pra gente do Atlético Paranaense que era o único time, o único clube que permitia que o feminino treinasse no mesmo CT do masculino, né? Eu acho Uhum. que, não sei se lá tinha. E daí falava-se muito disso, de uma integração, ou pelo menos de sentir integrado, porque você tem a estrutura que Sim. em muitos clubes é um para cá, outro para lá, com uma diferença meio gritante. E desse de curso também, eu lembro muito da Jéssica, que é uma que a gente pode também convidar. A Jéssica falou que o primeiro curso dela da CBF foi quando o Rio Preto venceu o Campeonato Brasileiro. E no regulamento da CBF estava que o campeão do Campeonato Brasileiro poderia direcionar alguém para fazer a licença da CBF. E daí ela bateu lá e todo mundo falou: tá, mas o campeão brasileiro é tal. Ela, não, do feminino. No regulamento está, eu quero minha feminino. vaga, e conseguiu fazer o primeiro curso. É o que você falou, né? Tem dificuldade, mas tem caminho também para Sim, ir isso. buscar. Eu, no curso da CBF também, fiquei batendo na porta. Falei, quem é o coordenador? Eu posso falar direto com o coordenador? Para tentar falar e o que eu preciso? Ah, 50%? Não dá para melhorar isso aí? Enfim, eu vou tentando, não, eu já tenho. Sou chata pra caramba. Tem aquela frase, né? O não a gente já tem, a gente vai em busca da Exatamente. humilhação. É. É, não, brincadeira, não é pra Não, ser mas Eu isso, fui, tá? e eu fui e deu É certo. isso, é verdade. Às vezes também deu errado e tá tudo bem. Né? Não foi o fim do mundo, né? Pô, ainda falando desse cenário do brasileiro ali, de algumas questões, a gente teve alguns times do Brasileirão feminino que deixaram de participar, dando vaga para outras equipes, e a gente tem uma Copa do Mundo ano que vem aqui, e eu sei que é um processo todo, não é só por causa disso, não é só por causa da Copa do Mundo, sei que tem muitas questões que a gente tem que melhorar. Que análise que você faz desse cenário hoje, estando num grande clube, numa grande camisa? Eu levanto um ponto aqui, por conta disso. Quanto vale a gente ter mais equipes com menos estrutura? Isso é algo que eu discordo muito do quando o Shout quer aumentar o número ali, o pessoal da CBF quer aumentar o número de equipes. Eram 16, né? Nos outros anos a gente aumentou para 18, e ano que vem ele quer aumentar para 20. E eu acho que a gente não tem estrutura e não estamos preparados ainda para ter 20 equipes. O sinal disso exatamente é a desistência de algumas equipes que não têm condição de ter uma estrutura adequada, e até que ponto. E é isso que você levantou. É necessário ter essas equipes, sendo que a estrutura não é não é boa, o nível dos jogos também deixam a desejar. Então você também é a favor disso, de não aumentar nesse momento. Ou então, ser algo com uma auditoria, né? Vocês precisam fazer, mas dessa e dessa maneira. Precisa acontecer. E isso ter uma auditoria para ter. Como é que eu vou dizer? Para não deixar essas coisas acontecerem. Então, você quer ter o time? Você vai ter o time, mas você precisa ter isso, que é pelo menos o básico. E eu acho que essa auditoria... aí a gente fiscalizar isso. Aí eu acho que faz sentido. Né? A gente vai aumentar, mas com esses recursos. Precisa ter minimamente isso aqui, justamente para os jogos ficarem competitivos, justamente para não houver desistência no meio do caminho. Então, precisa ter fiscalização para que isso aconteça. Porque eu também, por outro lado, eu levantei o ponto, mas por outro lado, são mais mulheres jogando. Né? Só que é isso. Mas Quanto eu que acho vale? que tem que ter esse equilíbrio. mas mas eu acho que a elas- auditoria também, Fora, tem que ser para fiscalizar, por exemplo, se a CBF manda algum aporte para o futebol feminino, de se esse dinheiro está sendo usado
Para do futebol especificamente ali. feminino. Porque talvez a gente fica nessa, olha, só pode ter. Isso também teve uma discussão no Paulistão, né? Vamos aumentar, depois vai ter uma outra competição, Taça Paulista, Copa Paulista e tudo mais. Mas daí porque se a gente ficar esperando também os times se estruturarem dentro da modalidade para aumentar, aí você também fica à mercê de um time se interessar ou não pelo futebol. Eu acho que algumas obrigatoriedades, como a Comebol tem, e agora o Mirassol vai ter o time, porque vai estar numa competição dessa. Então, a partir de que você está nesse ponto, você tem a obrigação de ter. E daí tem que se fiscalizar. Porque você leva um time masculino a esse grau de uma competição continental. Não é possível que você não consiga, entendeu? Ter um time feminino também, já que o desenvolvimento está sendo desse tamanho. E o ponto também é que quando faz essa questão de obrigar o masculino a ter o feminino, quando eles deixam de estar na Série A, Acaba. acaba. Então, mas Então, o que fazer para evitar isso? Tipo, que segurança ter em algum momento, em algum regulamento, em algum tópico É lá, em isso. algum artigo, fala assim, olha, vocês estão na Série A hoje, mas se vocês caírem para a Série B, não pode acabar com o futebol feminino, porque senão fica tudo E muito... até porque, às vezes, o time masculino caiu para a Série B e o feminino não. O feminino teve um porque- desenvolvimento. porque o que as pessoas esquecem é que é o seguinte: houveram contrapartidas. Não foi só você tem que ter. Houveram contrapartidas. A gente renegocia sua dívida. Não foi só, Foi algo em troca façam. também. Exatamente. Talvez a gente tenha que colocar mais contrapartidas. Né? A gente não. A CBF, Comembol, quem tá à frente. Colocar mais contrapartidas para que isso não aconteça. Né? Não foi só, faz o feminino porque vocês são legais, vocês vão me ajudar. Não, tiveram contrapartidas. Só que ninguém cita isso. Mas tiveram. Entendi. Então, talvez a forma da gente conseguir ter os times sendo mais sustentáveis, mesmo quando o masculino cai, é fazer contrapartidas. Uma renegociação da dívida, né? Enfim, outras contrapartidas aí que dá para se pensar. Mas De eu acho oferecer que é algum isso. suporte, né? Para pelo menos ter um crescimento planejado. Contrapartidas. Vamos nessa, então. Leila Pereira, porque a gente viu e eu acho que muito quando ela entrou, se questionava muito uma mulher presidente, então talvez agora um apoio, mas a Leila vem cada vez mais se aproximando do time feminino. A gente vê ela em finais se colocando, dando entrevista, mostra estar por dentro ali e, de fato, alinhado agora com o futebol feminino. Enfim, ela já te viu ganhando Paulistão, ela foi até Campinas, Copa do Brasil, agora Supercopa. Como que é essa relação? Você sente mesmo essa aproximação da Leila, esse interesse? Tem uma conversa direta ali com ela? Igual você falou, você gosta de ter uma equipe bem entrosada ali, que todo mundo se fala, todo mundo conversa. Com a presidente Leila, também tem essa integração, Rosana? Tem sim, sem dúvida, ela tem se aproximado cada vez mais. No entanto, na primeira reunião que a gente fez no ano, ela estava lá, ela estava presente, nos agradeceu pelas conquistas. E Já emprestou o jatinho? Ainda não, tô mas vai brincando. emprestar. Não, e ela falou inclusive isso. Ela falou: se vocês precisarem, tá à disposição. Gente, precisamos de uma amizade dessa, eu te falo. Pô, devia ter chamado a Leila pra... O primeiro episódio era para ser com ela, né? Com ela, Não, e assim, óbvio, né? A gente falou de contrapartidas, e é isso. A gente vem trazendo cada vez mais um jogo mais interessante, que o torcedor está participando cada vez mais, se conectando cada vez mais, os resultados sendo cada vez mais expressivos, com títulos. Isso também aproxima a presidente do clube, e ela também olha de uma forma diferente, olha, realmente faz sentido eu investir aqui, porque está tendo retorno, né? E com o Alberto junto a ela fazendo isso, né? Que ele é o chefe do nosso departamento, então tudo ele leva para ela. Olha, Leila, eu acho que é interessante fazer isso. E claro, quando você tem conquistas, é muito mais fácil de ser aprovado, né? E ela é uma gestora também financeira, né? Ela entende o que faz sentido, o que não faz sentido. Totalmente business, Onde que pode gastar um pouco mais, onde que vale gastar um pouco menos. Então, o Alberto também sabe muito bem lidar com isso. Então, assim, eu acho que os dois têm uma conexão muito legal. No entanto, quando
eu saio do Flamengo, eles pagam uma multa. O Flamengo reduz a minha multa, mas o Palmeiras paga uma multa. Olha Olha aí, ninguém só, sabia disso. interessante. Tem qual o valor? Aquela... Não, mas interessante, porque a gente só fala às vezes de multa de atleta e mesmo assim com muita dificuldade de saber os números, saber o Não, que foi entender o envolvido. quanto o Palmeiras valorizou essa Sim, contratação, porque precisava de uma técnica, foi lá e bancou. Queremos ela, quanto é, enfim, por mais que tenha uma negociação, baixou um pouco. Eu acho que eu não tinha informação que a Eu gente não tinha tido sabia isso no também. futebol sim. feminino. Então, e foi um acordo entre Flamengo e Palmeiras, no sentido, a gente baixa um pouco o valor da multa, mas tem que ter uma multa. Para ela sair daqui, ela só sai com multa. Então, assim, foi um comum acordo com o Flamengo no sentido de baixar o valor da multa, né? E o Palmeiras se interessar em pagar a multa. Não é o Palmeiras que paga, porque é eu que tenho que pagar, que é pessoa física. Mas o Palmeiras Viabiliza isso para você conseguir estar com ele. exatamente. Tá. Exatamente. Eu não tirei nada do meu bolso, porque o Palmeiras entendeu que naquele momento faria sentido. E quando o Né, Alberto. minha amiga? E fez, Então, né? quando- Acho que foi barato ainda essa multa aí. Já me paguei, eu acho, né? Já me paguei. Você pede o Pix. Então, quando o Alberto fala com a Leila, ela aceita de prontidão. Ele chegou, "Ó, eu acho que neste momento nós precisamos dessa treinadora, mas tem uma multa." Eles conversam, entendem que faz sentido. E aí eu venho pro Palmeiras com o Palmeiras pagando uma multa. E para você, naquele momento, o Palmeiras vai lá, te busca. Eu acho que todas as suas transições, eu estava falando com a Fran até quando a gente estava pensando nas perguntas, foram externamente a gente não imaginava. Então, Rosana sai da seleção, gente. Oi? Oi. Tipo, como assim? Tipo, quem deixou? Acabou Quem de tomou essa conquistar decisão? o terceiro. Daqui a pouco, a Rosana no Flamengo. Todo mundo, o Flamengo tá investindo. Daqui a pouco, Rosana fora do o Flamengo não estava investindo, sabe? Daí, Rosana. Então, externamente, sempre foi uma questão de, gente, o que está acontecendo? Mas para você, essas transições, eu acho que principalmente seleção, Flamengo e Flamengo-Palmeiras, foi momentos que você decidiu. A seleção, eu acho que você chegou até a dar uma declaração que talvez não estivesse esperando tanto, mas na conversa entendeu e vamos partir para. Como que foi isso, as duas para você? Da seleção eu não entendi até hoje, para ser Tá. muito sincera. Temos um Desculpa, outra porque é CPF. Não, é bom, porque a gente também não entendeu, ela também não Tá tudo entendeu. Então a certo, gente não tá tão perdido. Mas eu sou uma pessoa que eu não passo muito tempo me lamentando. Então, assim, eu me lamentei a primeira semana. Depois eu vou procurar estudar, eu vou procurar estar no mercado de uma maneira que eu consiga fazer com que os clubes me olhem como uma treinadora que vai ajudar o time deles caso me contratar. Então, assim, a lamentação foi uma semana porque eu realmente não entendi. Até porque eu acho que a gente fez um bom trabalho. A gente sai no FIFA Center Training como... eu lembro como se fosse hoje a reportagem. Você quer aprender sobre futebol? Assista a Seleção Brasileira Sub-20. Foi esse o que a FIFA colocou, né? Então, acredito que a gente fez um bom trabalho. A gente só perdeu para a campeã Coreia, que é injusto, né? Porque é uma seleção permanente. Eu nem as jogadoras tinha, eu cheguei com 14 jogadoras no Mundial. Então, acho que eu fiz, junto com a minha comissão, um bom trabalho para não ter esse respaldo e ficar por mais um tempo. Então, não entendi, mas tá tudo bem. Isso é futebol. É futebol. Eu já vivo no futebol há muito tempo. Mas geralmente o futebol é resultado. Não, Você mas daí... tá entregando resultado. Mas daí também a gente entra naquela Mas a do gente acha próprio que é só Jonas, né? resultado e não é só resultado. Quando Tem sai muita... o Jonas, também tinha feito Sim. uma competição incrível. Aí levamos o primeiro susto. Daí vem a Rosana, continua um trabalho incrível, segundo susto. E eu achei que o Jonas não deveria ter saído. No entanto, eu nem estava esperando uma convocação para uma seleção sub-20. Mas, enfim, não entendi, mas está tudo certo. Né? Eu não vou ficar me lamentando, eu vou trabalhar e vou me empregar. Eu pensava isso, vou me empregar pelo que eu demonstrei, pelo meu trabalho, enfim. Eu só preciso de uma chance. Eu tenho que estar pronta para essa chance. E aí eu vou para o Flamengo. No Flamengo, eu tinha um contrato extenso até, né? Era 2026, enfim. Só que quando as coisas começam a não andar como a gente queria, no sentido de o investimento vai ser menor, né?
o BAP pensa que não é um momento para se investir o tanto que está se investindo e deve cortar gastos. E aí eu penso em mim, como eu nunca pensei. Falo, poxa, eu estou num momento da minha carreira que eu não queria andar para trás. Eu já cedi tanto. Eu acho que eu preciso pensar um pouco em mim, né? E aí o Alberto, eu acho que ouve um pouco do que estava acontecendo no Flamengo e falou, bom, no entanto, foi uma coisa muito ética. Ele liga para o gestor do Flamengo primeiro, pergunta se pode entrar em contato comigo, depois ele fala comigo, então as coisas foram feitas muito às claras, Corretamente. assim, Teve um né? fair play E nessa é negociação dos dois times. exatamente. E eu só me torno disponível, porque eu não sou de ficar saindo de clube também. Eu gosto de projetos mais longos. Eu só me torno disponível a partir do momento que o Flamengo me diz que aquilo que a gente tratou, mesmo que seja apalavrado, não vai acontecer. E aí eu falo, olha, não vai acontecer? Não, não deve acontecer mais o nosso planejado. Eu falei, então o que vocês acham disso? Porque eu sei que eu tenho um contrato e eu vou cumprir o contrato, mas não foi o combinado. E aí eles também entendem que não seria justo comigo não acontecer o combinado. Então a gente faz um trato ali que, se fizer sentido para mim naquele momento sair do Flamengo, o time pagando a multa, eu poderia sair. Aí é onde aceito a proposta do Palmeiras. E entrando nesse lado de você aceitar o Palmeiras, em 2020 você jogou no Palmeiras. Uhum. Qual que é a diferença de 2020, quando você jogou, como atleta, hoje, sendo técnica, tendo a estrutura, o que fez você aceitar esse convite do Palmeiras, saindo ali do Flamengo? Eu acho que mudou muita coisa em relação a tudo, né? Na época que eu joguei, tinha 1 ano que tinha retornado. Então os processos ainda estavam sendo construídos e não consolidados. Eu aceitei o Palmeiras porque eu vejo que é um dos projetos maiores e melhores do futebol feminino hoje, né? Dentro de uma estrutura, a venda da Gutierrez para usar o dinheiro para fazer o CT, um elenco cada vez melhor, né? E aí, quando o Alberto me liga, ele fala das ambições que ele tem, né? E fala: Eu acho que você é a pessoa certa. E também a confiança em mim, porque não foi de agora. Eu lembro quando eu estava no Red Bull, a gente se encontrou numa festa do Paulista e ele falou assim: Eu estou acompanhando a sua carreira, e um dia você vai ser a treinadora do Palmeiras. Então, assim, isso. A um cara que realmente confiou em mim num momento talvez difícil da minha carreira, que o Red Bull jogava e não ganhava, Nossa, né? ficava nervosa, né? Porque jogava tão bem, mas o resultado não vi. Temos uma torcedora aqui de Rosana, não necessariamente do Red Bull, né? E aí, quando ele me mostra isso, que não é só sobre o resultado, mas é sobre o processo, eu falo, cara, um dia realmente eu quero ser treinadora do Palmeiras, porque acreditou num momento mais difícil, que todo mundo estava criticando, né? E aí soma a todo o processo de construção de uma estrutura física, mas também de uma estrutura emocional. No entanto, vocês veem na entrevista, as meninas, o ambiente é muito bom, o ambiente é muito leve, é muito gostoso estar aqui. Muitas tiveram proposta e não quiseram sair. Ó, eu vou te falar uma frase que a Gláucia falou numa entrevista com ela, que a gente ficou assim, ela falou, eu venho treinar todo dia feliz. E daí, falando, não, que legal. Ela, pela primeira vez, eu venho treinar todo dia feliz. A Gláucia já colocou em pauta alguns momentos de saúde mental e tudo mais, quando ela jogou fora, adaptação cultural e tudo. E daí a gente falou, nossa, isso é muito forte, né? Porque é um ambiente que ela realmente vai ter o dia ruim, vai ter o dia bom, mas ela sabe que ali ela vai encontrar um grupo, tipo, que tá coeso. Uhum, exatamente. E eu acho que o time fica muito a cara do líder, né? E a minha liderança, assim, ela é muito positiva. Eu chego brincando com as meninas, eu posso estar até num dia ruim, mas quando eu chego para dar o treino, é um momento mais feliz do meu dia. Eu sou e me sinto uma privilegiada de poder trabalhar com o que eu gosto. Então eu chego para dar o treino muito feliz, tendo estudado tudo que eu preciso, com treino e a organização já tudo pronta para que nada saia errado. E talvez essa seja
a diferença das atletas quererem estar ali, né, porque elas sabem que vai ser algo bom sempre. Dificilmente a gente sai de um treino frustrado, porque a gente se entrega de corpo e alma para aquilo ali. E a mesma coisa eu falo para elas: "Vocês têm 1 hora e meia do seu dia para ser a melhor do que você pode". Às vezes a gente não vai estar 100%, mas dá 100% dos 80% que você está no dia, dos 20% que você está no dia. Só entrega seu 100%. Então eu não cobro, por exemplo, atleta porque ela erra. Eu cobro se ela não reage ao erro. Então elas se sentem muito à vontade comigo, porque tudo é construído, a várias mãos. A gente senta para analisar o vídeo, eu não sou a dona da razão. Às vezes elas me trazem um ponto que eu não pensei, eu falo: "A gente pode tentar. Vamos fazer para ver se dá?". A gente vai lá: "Ah, não deu, gente. Beleza, vamos continuar com o que tá. Pô, isso aqui ficou mais legal. Tá tudo certo, vamos fazer porque é o melhor pra gente". Não é só para elas, é o melhor pra gente. Porque o nosso sucesso como comissão depende do sucesso das atletas. Então elas têm autonomia total para a gente trocar. Em alguns momentos eu vou falar: "Gente, tem que ser isso". Em alguns momentos eu vou deixar elas decidirem e tá tudo bem. Eu não vou ser uma treinadora pior por conta disso. Pelo contrário, vou ser uma treinadora ainda melhor, porque meu ego e minha vaidade não podem falar mais alto do que algo melhor para o grupo. É assim que eu lido. Boa. A gente está chegando na nossa reta final, infelizmente. Estamos por causa do Mas eu tempo. queria falar do calendário de 2026. Você já começou com tudo, obviamente, começou o ano da mesma forma que terminou, sendo campeã. A gente já tem um brasileiro aí batendo na porta, já vão estrear logo. Qual as suas projeções do Campeonato Brasileiro? Porque o Palmeiras já ganhou a Supercopa, ganhou Paulista, ganhou Copa do Brasil, mas não conseguiu ainda, nesses últimos anos, pelo menos, o Campeonato Brasileiro. E Ganhou a vocês Libertadores. ganhou a Libertadores e vocês têm um ano muito cheio, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, que termina só lá em dezembro, que isso aí também tem algo que está me incomodando um pouco, porque imagina se o Palmeiras é campeão ou chega na final do Campeonato Paulista e é campeão da Libertadores. Como que vai jogar a Copa das Campeãs no dia lá em janeiro, Janeiro. sabe? O período ali muito curto, mas a Mas tá aí gente um elenco ali para 10 times não, mas também. a Tô gente brincando. discute isso depois, mas quais são as suas projeções para esse ano? Logicamente, você vai falar que quer chegar em todas as finais, ganhar, mas como que você enxerga? Ainda tem algumas competições que o Palmeiras vai participar, como a Racing Cup, que disputou ano passado, disputa novamente. Como você vê aí, e o quanto começar bem novamente com o título vai ser essencial para a sequência da temporada, que vai ser longa e cansativa. Eu acho que começar ganhando um título do tamanho que foi contra um grande rival que fez um ótimo mundial, nos respalda muito para inserir as ideias. Isso é fato, né. Mas eu sou uma treinadora que eu não planejo a longo prazo. Para mim o jogo mais importante é sempre o próximo, né. Claro que a gente tem as ambições de chegar em todas as finais, até pelo elenco que a gente tem, mas entendendo cada momento, cada estratégia. A gente não constrói nada no futuro sem passar pelo presente. Então eu foco muito no que a gente precisa melhorar, no que dá para potencializar, vivendo a cada jogo. Isso vai sendo construído e consolidando o nosso modelo de jogo e vai chegar um momento que vai ser cada vez mais difícil para os adversários encontrarem as vantagens em relação a nós. E esse é meu projeto. Eu não penso: "Eu quero ganhar brasileiro, quero ganhar tudo". Claro que eu penso, na verdade, penso nisso, mas como vai ser feito é passo a passo, sabendo que o próximo jogo vai ser o mais importante, né. É até um uma questão que eu coloquei numa entrevista, quando todo mundo começa a colocar: "Pô, quais são os adversários mais difíceis?". Todos, porque às vezes os jogos que você dá menos atenção são os que você mais sofre, né, porque você não vai você vai numa zona de conforto, você não dá o devido valor, e talvez esses times que você achava que talvez não fosse fazer frente, aos que mais fazem. Porque eles não têm Inclusive, responsabilidade de ganhar, e talvez você esteja entrando numa zona de conforto. eu lembro de um jogo ano passado que o Cruzeiro estava com 7 pontos do Corinthians, brigando ali para assumir o primeiro lugar, para poder decidir em casa, e o Cruzeiro meio que desandou no jogo contra o Sport.
que foi 1-1. É isso. Ali o negócio foi assim, pô, todo mundo ganha do esporte, ó, porque, né, ali naquela situação no campeonato, e ali o Cruzeiro foi perdendo a diferença de pontos, e o quanto isso fez diferença, o Cruzeiro decidir fora de casa. Exatamente. Então, é bem isso que a gente fala, né? E é engraçado, Rô, porque às vezes a gente. Eu já fui atleta, você já foi atleta, e mesmo assim É, eu já não fui consigo. também, da escola, essas coisas. Eu não consigo entender cabeça de atleta, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, cara, como que vocês fazem um jogo, um exemplo, né? Contra o Arsenal, da forma que foi, e de repente você joga contra o 3B, com todo o respeito ao 3B, de uma forma que nem parece que foi o mesmo time. Eu falei, cara, às vezes acontece, porque é muitas vezes inconsciente. E às vezes entra muito nisso que você falou, de achar que vai ser fácil e aí é onde você acaba se perdendo. Só pra gente Sim. fazer um adendozinho. Fran. A Rosana também tava naquele time, né? Do jogo do Arsenal, do Tava. Mundial. Ô, Fran Rosana e fez Rosana. uns gols. Então, foram campeãs. Essa Copa mudou o nome agora, a Copa das Campeãs. Eu acho que era Women Championship Cup, alguma Porque coisa foi assim. organizado Então, pelo Japão lá, né? mas não era o mesmo nome, mas enfim, o último Mundial que a gente tinha antes desse agora, de 2026, São José bateu o Arsenal. Então, por isso que o Arsenal tava meio assim, ih, time brasileiro, não sei. Enfim, as duas estavam lá e foram campeãs. 2014? 2014. Rosana fez um gol da vitória contra a equipe Do japonesa. Arsenal. Do Arsenal, não. Eu dei um passe que a Foi Debinha fez o gol Debinha fez no o gol na primeiro jogo. semifinal. Foi quanto? 2-1? Aquele Não, jogo? 2-0. 2-0. A Vocês gente não não deixaram sabe nem o como, Arsenal né? marcar. Elane, a gente Mas não você me sabe falou, como. esses dias a gente tava conversando. Futebol, né? A gente Tudo tava pode conversando acontecer. do Mundial e a Fran falou assim: ah, mas eles não. Quando a gente chegou lá, parecia que ninguém acreditava na Mas gente. ninguém Só a gente. acreditava, né? A gente foi amassada. Mas, Elane, a gente foi amassada No primeiro jogo, no primeiro principalmente. jogo contra a equipe do Japão, que a gente não via a cor da bola, né, Rô? Parecia A que gente tinha 15 chegava contra na 11. japonesa, a japonesa já tocava para outro e a gente sempre estava atrasada e eu não sei como que as coisas aconteceram, mas o gol ter saído cedo também ali acabou facilitando muito e também era baita de uma equipe, né, Rô? Sim, e eu lembro que a gente conversou lá, né? Vamos subir o bloco, vamos subir, para de colocar a bunda lá bunda lá atrás. A gente atrás. subiu, roubou. Você que roubou a bola ainda. Você Foi. roubou a bola, passou para mim, eu dei o passe para a Debinha finalizou de Foi. bico. Né? E depois também, o bumba é meu boi, né? Não, Vambora, pra onde a tiver virada, velha- chuta. A véia tava nos dias dela, inspirada nos 2 jogos. A velha, pra quem não conhece, é a Andréia Suntac, né? A nossa Que goleira. é goleira, pô, goleira da exato, seleção por muito tempo. Melhor goleira que eu vi jogar, Melhor inclusive. goleira. E aí ela tava naqueles dias inspirado dela e ela. Pegou tudo. A gente falou, véia, cai, pelo amor de Deus, a gente precisa respirar. Fidel sentiu a coxa, Não era, alguma Rô? coisa. E aí Sim. acabou dando tudo certo. Na final também foi Sim. muito bom ter vencido da forma que foi. E ninguém acreditava na gente. É. É Mas a isso. gente criou casca pro segundo jogo também, né? Aí contra o Foi. Arsenal já foi bem melhor, a gente impôs um pouco mais nosso ritmo, enfim. E E daquele o gol jeito, saiu, né? saiu cedo também. O Arsenal achando que ia deitar e rolar na gente, né? Com aquela soberba europeia dela, que ódio. Que ódio, Mas né? acabaram caindo do cavalo. É isso, temos o campeão mundial. Bom, para fechar, porque a Rosana tem que treinar, enfim, tem os compromissos dela também. Já que vocês falaram disso, e você falou, um dia eu pensei, quando o Alberto falou lá naquela primeira conversa, você ainda no comando do Red Bull Bragantino, eu quero. Então, um dia eu vou ser a treinadora do Palmeiras. Hoje, tem um objetivo? O que a Rosana... Porque eu vi que você tem um planejamento, jogo a jogo, mas você se prepara como pessoa, tenta se desenvolver nas relações. Aonde? Você já tem onde que Rosana quer chegar aí? Tipo, a trajetória da carreira passa por onde? Olha, eu tinha muito a ambição de treinar um time fora, por exemplo. Ou os Estados Unidos, ou Europa. Mas eu acho que as coisas estão acontecendo tão bem aqui no Brasil que eu não sei mais se eu quero, né? E eu, como eu falei, principalmente depois que eu perdi meu noivo, eu comecei a traçar planos muito curtos, né? Metas muito curtas e palpáveis, para também não ter uma frustração tão grande. Então eu tô indo no passo a passo, assim, porque eu acho que hoje, saindo do Palmeiras é só para fora, né? Talvez hoje não faça tanto sentido ir para um outro time do Brasil. Pode ser que eu mude de opinião, mas hoje eu estou muito feliz no Palmeiras. Toda a estrutura que tem me dado, todo o staff, como a diretoria tem olhado para a gente, eu não tenho vontade nenhuma de sair.
Agora, óbvio, tem algumas situações, eu infelizmente, assim como a Fran, que eu estava falando, a gente não teve essa condição de criar realmente, de conseguir ter um pé de meia como essas meninas fazem hoje, né? Que ganha uma Copa América, fica bem, né? A Copa América a gente ganhava, no máximo que a gente ganhava era 2 coxinhas e um refri, né, Fran? A gente mal ganhava um uniforme que era nosso. Mal levava o uniforme para casa. Então, assim, às vezes, se um time lá fora me oferecer muito dinheiro que eu vou conseguir me estabilizar financeiramente, talvez eu pense, né? Mas aí é uma ambição pessoal para depois eu poder fazer escolhas de falar, não vou para esse time, estou desempregada, mas eu posso esperar. Né? Hoje eu não estou numa situação de ficar desempregada e esperar muito tempo. Agora eu vou ter que ir, né? Então, assim, talvez isso me faça pensar para ter essa condição de escolha, né? Porque a gente fala muito, dinheiro não traz felicidade, mas manda Mas buscar. paga a conta, né, meu bem? não, e dinheiro é poder. Dinheiro é poder de escolha. De escolha. Se eu tenho algo que eu consiga ficar mais tempo, é isso. Vai vir um clube que não faz sentido para mim, eu posso dizer não. Se eu não tenho essa condição, eu vou dizer sim e vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, o que eu falei, infelizmente, eu não nasci 10 anos depois, porque eu estaria numa condição financeira hoje muito melhor. Não é o caso, gente. Quem quiser ajudar, inclusive. Mas a gente vai deixar o Pix aqui. É brincadeira, mas então isso me faria sair do Palmeiras, mas se fosse uma coisa muito absurda e dependendo ainda. O contrato é até quando? O seu agora? Final de 27. Tá, então tem uma caminhada aí até depois do ano da Copa. Mas que eu falei, eu não penso realmente em sair, porque dentro das metas que a gente tem, eu gostaria, por exemplo, de poder ganhar uma Libertadores e disputar a Copa das Campeãs. Sim. E aí, em 28, ser um Mundial. Claro que a gente tem essa ambição agora, temos que trabalhar muito para isso, porque tem muitos times aí brigando, o brasileiro está cada vez mais difícil, né? As equipes estão cada vez mais equiparadas, né? Por mais que o Palmeiras contratou bem, o Corinthians contratou bem, mas isso é futebol, por isso que é emocionante. Nem sempre o melhor elenco vai vencer. Tem uma chance maior, tem um favoritismo, mas quando a gente fala de futebol, não quer dizer que você contratou bem, você vai vencer. Tem muitas coisas aí que acontecem que o time pode se perder no meio do caminho. E o meu trabalho é não deixar com que isso aconteça e a gente ficar cada vez mais sólido dentro das nossas ideias. Mas muita coisa passa pelo futebol, né? Um dia ruim, é um dia que tudo dá certo para o adversário e não dá para você. Tem muita coisa aí que pode acontecer no meio do caminho. Gosto para todos. A gente tem que liberar ela, Cara, mas é que nós ficava muito aqui, trazia uma hidrataçãozinha diferente, a gente ficava aqui o dia todo. Não, só porque eu cheguei a entrevistar a Liese, que tá fora, e ela falou, cara, eu jogava mal, né, como atleta, só que a Rosana foi chamada e ela falou, vem, não foi? E daí ela falou, mas eles estavam interessados na Rosana. E daí eu vim junto e depois acabei me especializando como técnica e tudo. E hoje ela tá muito. Eu acho que ela tá no Hamburgo já, né? Sim. Então foi técnica de Champions, jogou contra a Roma Jogou quando na a Áustria, Andressa foi ainda técnica jogava na lá. Áustria, E daí é isso, né? Porque agora, se você disputa um Mundial, quando você chega numa visibilidade. Agora, vamos dar um exemplo mais recente, então, contra o Arsenal. São os olhos do mundo vendo o trabalho contra uma equipe europeia. E daí você já ganha, mas você já tem uns contatinhos lá, porque você está muito bem colocada no ranking ali da Liese. Ela falou muito bem de você e do trabalho também que ela está lá, né? Eu acho que é bom a gente destacar também que as mulheres brasileiras estão se colocando ali. Mas só para colocar, porque ela te elogiou muito, 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 falou muito de você. A Liese foi humilde, porque eu conheci ela na seleção brasileira, por exemplo. Ela falou, não, queria Então, uma ela não Rosana, era- eu fui junto como Ela jogadora. Ela não era ruim, não. Tá? Eu lembro da Liesa, ela não era ruim, não. E assim, eu, quando eu era atleta, até para eu não ficar sozinha, eu tentava sempre chamar as brasileiras. No entanto, o time na Noruega, chegou um momento que Tinha tinham cinco. 6 brasileiras. Né? E eu vou chamando, preciso de goleiro, opa, eu conheço, preciso de zagueiro, conheço também. Eu ia colocando todo mundo. Rô, em falar nisso,
eu quero. Algumas pessoas sabem, outras não, mas você foi muito importante na minha vida quando atleta. Você foi uma das pessoas que mais me ajudou em momentos muito difíceis. Você sabe que eu era muito sua fã, né? Que eu te chamava de Rosaninha, me chamavam de Rosaninha quando eu jogava futsal, então você sempre foi uma inspiração para mim dentro dos gramados. Passei maus bocados lá nos Estados Unidos naquele ano. De 2010 e eu fui cair no mesmo time da Rosana. E de repente o céu se abriu ali, tudo deu certo, a gente fez as coisas Qual que era o acontecerem. time? É o Sky Blue, que é o Gotham hoje, né? Inclusive, uma das atletas que jogaram no Gotham é A uma diretora. diretora, tenho contato Yael com ela, Eberbush. exato, tenho contato com ela, vira e mexe, a gente troca ali mensagens e às vezes as pessoas não sabem a importância e eu quero te agradecer muito aqui publicamente, porque você me ajudou demais em momentos muito importantes. A gente dividiu vestiários por muitos anos também, em alguns clubes, como o Sky Blue, São José, mas também na seleção brasileira e sempre dando conselhos muito sábios. E eu acho que tudo isso que você está vivendo na sua carreira hoje, tanto como atleta também, que foi uma carreira muito vitoriosa, e hoje como técnica, é merecedor, né? Porque às vezes as pessoas falam, chegou lá agora, tá brilhando, mas não sabe, às vezes, o processo, não sabe como que a pessoa chegou ali. Eu acho que ter bons valores faz com que você colha bons resultados, e por isso que você está colhendo bons resultados. Poxa, você me deixou sem palavras. Eu que agradeço. Eu acho que é sempre uma troca, né? Você era a Rosaninha, né? Cabelinho ali. Já jogava muito com 7 anos de idade. Essa menina jogava um absurdo. E quando ela parou, eu falei, não acredito que você parou, Fran. Me xingou Eu horrores. xinguei muito. Eu falei, não é possível, você é muito talentosa. Mas é recíproco. Cara, eu acho que as nossas trocas sempre foram muito ricas. Acho que a gente sempre compartilhou muito, né? Eu sempre tive você como meu xodózinho, né? Sempre cuidando muito. E eu acho que no final de tudo, para além do futebol, fica isso. As relações, As né? amizades. As amizades. Poucas coisas que a gente leva às vezes, e isso é essencial. Né? Porque no final, o futebol vai passar. As relações jamais. Né? Então, o que você faz aqui é o que você colhe no futuro. Hoje, eu vejo mais ainda como treinadora como é importante você lidar bem com as pessoas, porque as pessoas começam a falar de você, seja bem ou seja mal. Né? Como treinador é até difícil. Hoje, eu me sinto lisonjeada, pode ser que isso um dia mude. Mas, cara, tanto de atleta que vem, eu quero jogar com você. Eu quero um dia poder jogar com você. A fulana falou que, nossa, que é muito bom treinar com você. Então, assim, cara, eu fico muito feliz porque eu tô construindo isso. É difícil a gente falar bem de treinadora, né? Exato. De treinadores. Então, isso, eu até arrepio, porque isso para mim vale muito mais. Vale muito mais do que qualquer título. Esses são os meus títulos. Né? As pessoas falarem que querem trabalhar comigo, isso é um título. Né? Isso quer dizer que eu estou fazendo o meu trabalho muito bem. Então, assim, muitas meninas estão no Palmeiras porque queriam jogar comigo. Né? Muitas outras querem vir para o Palmeiras porque queriam jogar comigo. Ai, meu Deus, tinha que ter 2 Rosana para dividir, porque já pensou Já se achei que todo você ia mundo- mandar o currículo agora de Já novo. pensou que todo mundo quer jogar com a Não, e Rosana essa, os outros depois times desse como que programa vai fica? todo mundo. Oi, Rosana, eu gostaria de jogar com você. Será que tem uma chance? Não, mas então, para finalizar, assim, esses são meus títulos, porque você sabe como eu sou. Sim. Eu brinco pra caramba, mas ao mesmo tempo eu sou super exigente, mas eu nunca, nunca vou colocar o futebol à frente de um processo humano, porque o futebol é feito por pessoas. Então, talvez eu esteja colhendo esses frutos, porque em algum momento também eu tive situações difíceis na minha vida que eu falei, eu não posso repetir, eu não preciso repetir. Né? Eu não preciso fazer o que fizeram comigo nos momentos que me machucaram e reproduzir isso. Pelo contrário, eu preciso trazer as pessoas para perto de mim, eu preciso que as pessoas se sintam bem ao meu lado, porque uma frase que eu deixo sempre na minha apresentação, que eu falo para as meninas, gente feliz não incomoda e produz mais. Então, é isso que eu penso, um ambiente feliz, favorável, onde você tenha conexões com todas as pessoas, seja staff, seja atleta, as coisas vão fluir naturalmente, porque a tua energia ali tá
emanando coisas positivas. Então eu acredito muito nisso, nas relações humanas, acima de tudo. Ah, eu tô emocionada. Elas duas, eu era muito fã das duas também, vi as duas jogar. Para a sorte da Marta, eu optei ficar no jornalismo, então eu não acabei não convivendo tanto com elas assim. Enfim, mas brincadeira, mas jogaram demais, assisti muito, torci muito. A Andréia também no gol, era da minha época de assistir, de jogar e de, enfim, jogar, digo, na rua, assim, pensando o quanto vocês inspiravam, sabe, como seleção brasileira. Bom, gente, só agradecer, primeiro programa. A gente tinha um tempo que era totalmente diferente disso. Mas a gente foi falando, Rosana provavelmente nunca mais vai voltar, porque a gente extrapolou o tempo, mas foi muito boa a conversa e foi, tipo, um prazer, né, Fran? Acho que a gente acertou muito na escolha, a primeira, para que a gente começar com o pé direito. Só agradecer de você ter aceitado o convite, sentado aqui e jogado super aberto com a gente. Obrigado mesmo, Rosana. Imagina, eu que agradeço, eu também, né? A gente estipula um horário, mas a conversa fica legal. Eu acho que também valoriza, né, o trabalho de vocês, o meu trabalho, esse compartilhamento, que o futebol feminino para mim é uma missão, né? Não é só o futebol, eu falo, é muito para além dos campos, né? Então, eu acho que esse é o momento nosso também que a gente pode passar para outras pessoas, impactar alguém, também vai fazer total sentido, por isso que o tempo agora foi de menos. Agora eu dou o meu jeito, Só vai corro, estar um agora eu pouquinho corro mais atrás. cansada, creio. Fechou, então não temos mais a culpa, estamos liberada. Fran, podemos fechar o primeiro, eu acho, né? Podemos fechar. Muito obrigada mais uma vez. Espero que você aí da sua casa tenha gostado, assim como eu gostei aqui. Eu também gostei. E que vocês fiquem por dentro aí, acompanhando a gente também nas redes sociais, porque vai vir muita coisa boa pela frente. É isso, gente. Até a próxima.